o nosso estudo, fazendo a leitura da página do nosso livro do livro Pão Nosso, a lição de número 111, e o título é Granjeai amigos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Jesus está em Lucas 16, 9. Se o homem conseguisse, desde a experiência humana, devassar o pretérito profundo, chegaria mais rapidamente à conclusão de que todas as possibilidades que o felicitam em conhecimento e saúde provém da bondade divina e de que a maioria dos recursos materiais à disposição de seus caprichos procede da injustiça. Não nos cabe particularizar, e sim deduzir que as concepções do direito humano se originam da influência divina, porque, quanto a nós outros, somos compelidos a reconhecer nossa vagarosa evolução individual do egoísmo feroz para o amor universalista, da iniquidade para a justiça real. Bastará recordar, nesse sentido, que quase todos os estados terrestres se levantaram há séculos sob conquistas cruéis. Com exceções, os homens têm sido servos dissipadores, que no momento do ajuste não se mostram à altura da mordomia. Eis porque Jesus nos legou a parábola do empregado infiel, convidando-nos à fraternidade sincera para que, através dela, encontremos o caminho da reabilitação. O Mestre aconselhou-nos a granjear amigos, isto é, a dilatar o círculo de simpatias em que nos sintamos cada vez mais intensivamente amparados pelo espírito de cooperação e pelos valores intercessórios. Se o nosso passado espiritual é sombrio e doloroso, busquemos simplificá-lo, adquirindo dedicações verdadeiras que nos auxiliem através da subida áspera da redenção. Se não temos hoje determinadas ligações com as riquezas da injustiça, tivemos-las ontem, e faz-se imprescindível aproveitar o tempo para o nosso reajustamento individual perante a justiça divina. Eu convido a todos a fechar os olhos, para que nós possamos olhar de uma forma melhor para nós mesmos, buscando do fundo do nosso coração as vibrações necessárias para cooperarmos com o trabalho que nos está sendo oferecido nessa manhã luminosa, para que nós possamos, com os nossos sentimentos e a boa vontade dos mentores desta casa e todos os espíritos que estão envolvidos nessa tarefa edificante, que a Casa Vinha de Luz vem promovendo aos domingos, favorecer a palavra simples do nosso irmão Luiz Rezende. Obrigado, Jesus, por nos auxiliar a chegar a esta casa de oração, onde aqui viemos buscar o conhecimento que há de nos fortalecer nessa jornada de vicissitudes, para que nós possamos vencer a todas as dificuldades a partir do conhecimento, a partir do entendimento do porquê e para quê. Obrigado, Jesus, e todos os amigos espirituais desta casa, que estão sempre presentes a nos auxiliar, nos facilitando a compreensão, muitas das vezes sussurrando em nossos ouvidos, para que nós possamos prestar atenção no que está sendo dito. Obrigado, Jesus. Abençoe esse nosso propósito, que todos aqui presentes possam estar realmente envolvidos, se permitindo esse envolvimento do conhecimento, para alargar os seus horizontes na sua caminhada. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Então, Luiz, quando chegou aqui, eu falei, Luiz, eu escolhi para dirigir essa reunião. Nós somos amigos de longa data, eu não poderia fazer diferente, né? E olha que lição. Não é verdade? Nós somos amigos. Meus irmãos, bom dia. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e nos dê a sustentação necessária para que a gente possa passar a lição de hoje juntos. Para mim ainda é uma dificuldade muito grande vir ao Vinha de Luz, tá, gente? As nossas ligações espirituais com esse povo daqui é complicado, né, Nelê? Vocês colocam logo cedo o patrão lá fora para receber a gente. E a gente sabe que os laços são muito fortes, né?
E a gente hoje é para encontrar o Daniel, porque quando o Daniel, nós chegamos à congregação, o Daniel já estava lá, né? Nós chegamos à congregação em torno de 1982, 83, e o Daniel já fazia parte, né? Como Nelly também. Então a gente voa um pouco no espaço e no tempo. Mas eu gostaria de acrescentar um convite que Daniel já fez a todos vocês em relação às festas juninas. Nós, no próximo sábado, nós estamos lá no Abrigo a Minha Casa, realizando também a segunda festa junina. E vocês sabem que uma instituição que cuida de crianças, ela tem umas necessidades eternas, né? Porque nós temos que manter aquilo funcionando e as exigências legais são muitas. E nós sempre estamos contando com o apoio de vocês. Então, se vocês puderem estarem presentes lá na festa, né, nós temos alguns companheiros que irão lá nos ajudar para realizar esse evento. A gente já gostaria, desde já, deixar esse sentimento de gratidão e de apoio a todos vocês. O assunto que nos traz hoje, ele é meramente comum a todos nós espíritas, não é, gente? Que é falar sobre a caridade. É a bandeira da nossa doutrina. São os alicerces fundamentados por esses espíritos que juntos foram imbuídos pelo Cristo para que viesse a trazer os esclarecimentos necessários dos ensinamentos de Jesus. E nós, por sermos assim espíritos um pouco recalcitrantes nesses afazeres, né, se faz necessário que a gente estude isso com um pouco de profundidade. Se eu tiver alguma dificuldade, o Daniel vai me socorrer. É o capítulo 13º do Evangelho segundo o Espiritismo, que a lição é: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E para nós coube o item da beneficência, não é isso? Mas nós vamos primeiro ler o conteúdo do Evangelho de Jesus, que está no livro de Mateus, né, capítulo 6, versículo 5. Nós vamos ler só uma parte, tá? Fala Jesus para os nossos corações. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Então isso está inserido, uma advertência do próprio Jesus, para que a gente tenha muito cuidado quando nós formos levar alguma ajuda para um irmão nosso que passa por alguma necessidade. E esse pensamento, ele nos remete a Lázaro. Porque Lázaro, quando ele esteve ali diante daquele familiar dele que era um rico, ele solicitou que ali ele estivesse, porque ele, numa vida passada, eles tinham vivido juntos. E ele tinha um sentimento de gratidão para com aquele que estava naquela encarnação, numa situação superior a ele, monetariamente. E ele sabia que aquele irmão, em decorrência de fraquezas que teve em outras existências, ele fracassaria.
E Lázaro, por piedade, pediu: não, permita-me que eu vá nessa condição miserável, para que eu consiga despertar nele esse sentimento de fraternidade. E assim aconteceu, e mais uma vez o irmão fracassou, né? Porque nós também não vigiamos muito em relação a isso. Mesmo depois de 156 anos, né, de doutrina espírita, nós ainda temos algumas dificuldades em relação a fazer a caridade. Nós ainda sempre estamos colocando um dedinho nosso para fora, para a rua, para que alguém veja o que nós estamos fazendo de bem. Mas nós tivemos companheiros nossos da própria doutrina espírita. A gente não vai nem falar de Chico Xavier, né? Do que fez Chico Xavier, o que fez Eurípides Barçanufo, o que fez Amélia Rodrigues, o que fez a nossa irmã Dona Aparecida na própria Uberaba, o que fez Jerônimo Mendonça, né? Os que fizeram esses grandes espíritas que nos tiveram aí, nos convidando para a realização desse trabalho. Mas felizmente, se tiver companheiros que trabalham com esse assistencialismo, né, que ainda nós o tratamos assim, dos nossos irmãos que ainda estão atravessando essa prova muito difícil, que é estar na rua, viver na rua, ou estar passando por um período muito difícil. Nós moramos aqui na José Francisco de Souza Porto, né, ali no Cabo Sul, e nós temos assim mais ou menos 6 casas depois da nossa, que nós sempre sabíamos que tinha uma família que vivia naquela casa, mas era uma casa assim, não muito bem conservada, mas o muro era alto, a gente nunca teve contato direto. E nós ficamos sabendo nessa semana passada que os filhos dessa senhora tinham desencarnado em decorrência de uma febre que houve, a gente não sabe que febre é essa, e ela estava sozinha dentro de casa. Aí uns amigos disseram: Luiz, você vai lá porque ela acho que está precisando de alguma coisa, né? E eu, com essas ocupações que tenho no abrigo, eu falei para minha filha, né, que é lá da Igreja Santa Rita, eu falei: minha filha, a igreja é do lado, será que vocês não notaram, né? Não. Aí ela falou: pai, mas nós já assistimos essa mulher há mais de 1 ano, essa senhora. Mas ultimamente, realmente, a gente não tem ido lá. E eles foram lá visitar essa senhora e ela já estava praticamente a pão e água. Entendeu? Aí nós ficamos muito tristes, porque quando nós somos convidados, né, nessas catástrofes que acontecem, como no Rio Grande do Sul, nós temos postagem, pessoas que estão fazendo campanha, carregando caminhões, e carregando isso e carregando aquilo. É a caridade. Mas nós ainda acreditamos que essas pessoas foram levadas por uma força muito forte, né, que emana do próprio Cristo, para que a gente acorde nesse momento. Mas o Cristo espera que nós já vivenciamos essa força nos dias comuns da nossa vida. Então nós aprendemos quando nós éramos crianças, que nós vivemos no interior de São Paulo. Então vocês imaginam o interior de São Paulo em 1950. Né? Nós morávamos numa cidade tão grande, mas tão grande, que tinha 8.000 pessoas. As ruas eram todas esburacadas, porque nós vivíamos todos da lavoura, da vida rural. E naquela época já estavam chegando muitas pessoas que vinham de regiões do norte brasileiro, que atravessavam uma seca terrível, e chegavam aquelas caravanas, e a gente via que o sofrimento era muito grande, mas nós também não tínhamos muitas coisas, porque nós estávamos vendo, meus avós foram levados para o interior de São Paulo pelo governo federal.
Então, a gente começou a viver tudo isso muito de perto. Existiam famílias, né? Nós tínhamos médicos, um médico na cidade, que ele era muito bom, né? E depois de alguns anos nós descobrimos que ele era espírita, tanto é que ele que desenvolveu o espiritismo junto com a minha mãe. E por isso ele foi assim uma pessoa boníssima em relação à educação da minha família, né? Do meu pai, se tornaram espíritas e nós aprendemos tudo isso com ele. E eles faziam aquelas campanhas, né? Nós ficávamos admirados, né? Um médico, na época não tinha juiz de comarca, era juiz itinerante, né? E tinha um juiz que também ia para a cidade para fazer aquelas campanhas, atender as pessoas. E aquilo sempre eu fiquei marcando dentro de mim, meu Deus, que pessoas são essas, que espíritos são esses diferentes? E depois a gente começou a conhecer algumas pessoas do movimento espírita que iam para lá para ajudar as pessoas a criarem casas espíritas, né, núcleos espíritas, e depois nós ouvimos falar de Chico Xavier, né? Então o Chico Xavier nos marcou muito, porque a gente ouvia o trabalho dele. As pessoas que iam a Uberaba, porque essa cidade ela ficava distante de Uberaba 100 e poucos quilômetros, não chegava a 200 quilômetros. E tinham aquelas caravanas que iam ter com Chico em Uberaba. E a gente ouvia as pessoas virem contar histórias fantásticas, né, que ele passava, que vivenciaram junto com ele. E uma das coisas que a gente ouviu, né, que minha mãe trouxe para a gente, foi um acontecimento que aconteceu com Chico Xavier em 1970, 60 e pouco, que ele, todos os finais de ano, ele fazia grandes campanhas, porque lá, como na minha cidade, existiam muitos pobres. Naquela época só existiam duas sociedades, o rico e o pobre, né? Não existia um intermediário. Então, ele todos os anos, finais do ano, ele fazia uma grande campanha com os amigos dele, empresários de São Paulo, que eu lembro que eu sempre faço propaganda, que o filho dele continua no mesmo trabalho do pai, que é o dono das empresas Balduco, tá, gente? E esse homem, ele era de um mérito muito grande quando aqui estava encarnado. Eu acredito que no plano espiritual hoje, ele está assim, bem situado. E Chico, ele tinha prometido a Chico que ele mandaria 2 caminhões carregados de donativos para que Chico distribuísse na véspera de Natal, né, na semana que antecedesse o Natal. Só que naquela região lá de Uberaba estava chovendo muito, e as pontes eram muito frágeis, né? E eles, como vinham com os caminhões lotados, e para a felicidade de Chico, naquele final de ano não tinha só 2 caminhões, tinham 4 caminhões. E todo mundo já leu na literatura espírita, através dos livros de Chico, que ele fazia tudo isso, todo final de ano, essa distribuição de alimentos era feito num bairro que se chamava Bairro do Pássaro Preto, né? Que é onde tem a árvore famosa da sombra do abacateiro, né? Está na literatura espírita. Mas esse bairro tinha uma ponte que era muito frágil. E quando esses caminhoneiros chegaram para passar para a ponte estava muito fragilizada, e eles ficaram com medo de atravessar, né? Então eles pararam, né, para resolver o problema, se descarregava os caminhões ou tirava parte da carga. Só que isso demorou quase o dia todo para que eles pudessem resolver o problema. Ou escorava a ponte. Mas Chico estava a 5, 6 quilômetros de distância, lá nesse bairro do Pássaro Preto. E tinham aproximadamente 6.000 pessoas esperando esses donativos. Então vocês imaginam, pessoas com fome, a gente quando fica assim, o almoço atrasa um pouquinho, a gente já começa a ficar revoltado, né, impaciente. Imaginam 6.000 pessoas esperando as cestas básicas para levarem à sua casa, né? E uma das coisas que mais nos alegra é quando nós fazemos a distribuição das bolsas dos assistidos, né?
A gente fala, olha gente, não precisa chegar muito cedo não, pode chegar 10 horas da manhã, mas quando é 6 horas da manhã eles já estão na porta, não é? Não é isso? Porque isso é normal. E os de Chico Xavier não foram diferentes. Ele marcou a distribuição para as 4 horas da tarde, porque tinha ele atendia as pessoas, conversava, cuidava das crianças e tudo isso. E a hora foi avançando, 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 e os caminhões não chegavam, e as pessoas começaram a ficar impacientes, e começar aquela discussão, e daqui a pouco começaram a falar mal do Chico, e vai isso, e vai aquilo, e começou a escurecer, e as pessoas já começaram a se desorganizar, a bagunçar tudo aquele ambiente. E Chico falou, meu Deus, vou conversar com Emmanuel. Então ele se afastou um pouco e solicitou a Emmanuel alguma orientação em relação ao trabalho que ele estava fazendo e por que a demora desses caminhões. Aí Emmanuel não apareceu, não comunicou, não falou nada. E Chico ficou mais apreensivo ainda, falou, meu Deus, por que Emmanuel está ausente? Aí diz que ele evocou um outro espírito, se eu não me engano foi Cornélio Pires, e Cornélio Pires disse a Chico, Chico, eu não sei do que está acontecendo não, eu não tenho essa informação para lhe passar, mas convoque um outro espírito mais capacitado do que eu, que venha lhe trazer essa informação. Aí ele falou, eu vou falar com Bezerra de Menezes, e ele pediu ajuda a Bezerra de Menezes, e mesmo assim ele ouvia uma música, né, que ele falava assim, meu Deus, por que dessa música tão sublime num momento que eu estou tão aflito, né? E ele começou a ouvir aquela música e começou a se deixar envolver por aquela música, e ele foi apacentando o seu coração, e ele se tranquilizou, ele falou, o remédio está vindo, o remédio está a caminho. E quando ele era mais ou menos já 8 horas da noite, já existia alguma agitação das pessoas, e chega os caminhões. Aí eles pediu ajuda às pessoas, descarregaram os caminhões e começou a distribuição. E depois de tudo resolvido, ele foi agradecer a Deus, e nisso lhe aparece Emmanuel. E Emmanuel fala para ele, Chico, você já está nessa lida há quase 30 anos. Aonde está a sua fé? Será que você não acredita no amparo de Jesus para esse trabalho que você realiza junto com os pobres? Será que você não tem a fé suficiente ainda para desenvolver esse trabalho? Então, por que eu estou trazendo esse fato para vocês? Porque muitas das vezes, quando nós nos envolvemos nesse trabalho caritativo para as pessoas, nós esquecemos de Jesus. Nós muitas das vezes já estamos fazendo esse trabalho como nós fôssemos alguma autoridade para realizar esse trabalho sem a ajuda do Mestre. Então essa lição que nós vamos estudar hoje é para nos acordarmos que nós somos apenas trabalhadores de Jesus. E que jamais, quando nós estivermos realizando esse trabalho, Ele nos deixará sozinho ou desamparados. Sempre Ele estará nos sustentando. Nós vamos passar para vocês que nós tivemos em 2019 a Covid, não é isso? E nós lá na congregação, nós já tínhamos esse trabalho de rua, com os moradores de rua. Aí nós
nos reunimos para saber o que o grupo ia decidir em relação ao trabalho, se nós íamos parar ou se nós íamos continuar. E para a nossa felicidade, né, para a nossa alegria, o grupo que fundou a instituição falou, não, nós vamos continuar, mesmo com os riscos, nós vamos continuar. Porque se eles não receberem o nosso apoio, o nosso alimento, eles não vão sobreviver nesse período, né? E nós fomos para a luta, né? E quando nós terminamos, né, que foi em agosto de 2023, né, nós realizamos a última entrega, e eu me lembro disso, que foi ali em frente da 34, em Bangu. Chovia como aquela chuva torrencial que deu. E nós estávamos com um companheiro, e ele falou assim, Luiz, hoje, graças a Deus, Deus está lavando as nossas almas, porque o governo tinha liberado, já abria as lojas e tal, e vai ser um marco na nossa vida. Vocês sabem quantos foram contaminados nesse trabalho, gente? Nenhum. E olha que a gente tinha uns caras meio abusados disso tudo. Nós tivemos companheiros que nem vacinados eles foram. Mas eles tinham uma fé tão grande que eu recebi uma vacina porque eu fui obrigado pela instituição que a gente é voluntário, lá o Abrigo a Minha Casa, porque também não tomamos nenhuma outra dose. Então nós acreditamos sim, nós temos a certeza desse amparo que nós temos do plano espiritual. Mas quando nós começamos, nós passamos por provas difíceis, né? A gente está contando esses fatos para que a gente, né, como Nelly, aprendemos muito com ela, tia Olga, né? Se nós chegarmos, né, eu tinha a felicidade naquela época, que tia Olga, eu ia para o trabalho, então eu passava na casa de tia Olga e a apanhava para levar para a congregação. Então, vocês não imaginam os aprendizados que a gente teve nessas conversas, né? Nesses ensinamentos que ela passava, né? Porque aquilo era uma fonte viva de uma água tão pura que ela emanava, né, energias. E a gente teve essa felicidade de conviver com essas pessoas. Então, nós aprendemos muito em relação a isso, né, a esse tipo de trabalho. E depois tivemos com Nelly, né, muito tempo, né, Nelly, uns 30 anos mais ou menos. Porque as lições que nós vamos ouvir hoje, ela só vai servir para a gente buscar esses exemplos que já estão dentro de nós, essas sementes já foram colocadas pelo próprio Cristo. Elas não estão sendo colocadas hoje. Hoje nós só vamos receber um pinguinho a mais de energia para que a gente deixe isso aflorar. Porque nós, quando chegarmos no plano espiritual, não nos será buscado um grande ato, né, de trabalho, não. Vai ser colocada a seguinte pergunta: o que você fez com aquele irmão que eu coloquei diante de você? O que você fez? Você o ajudou? Você trabalhou para que ele fosse melhor? Para que ele resolvesse alguns problemas? E nós sabemos que não precisamos ir longe. Você vê esse fato que eu passei, 5 casas depois de onde eu moro. E tinha uma senhora que estava praticamente vivendo de pão e água, acho que só de água, porque nem pão ela tinha mais. Então nós temos que buscar, né, estar sempre atentos nas pessoas que estão precisando de alguma ajuda. Muitas das vezes nós assistimos que nós chegamos na via pública e nós vamos, não, aquele está precisando, compramos algum salgado e vamos dar à pessoa. Aí você dá a uma pessoa, muitas das vezes uma criança, aí depois que ele se alimenta, ele agradece, mas nós sentimos que ele está vazio por dentro. Porque não é só aquele pedaço de pão que ele está precisando.
Muitas das vezes a dor dele é muito maior do que nós imaginamos. Como nós vamos, a primeira mensagem é São Francisco de Paula, nós vamos sempre contar uma história, um fato, né? São fatos que aconteceram nessa trajetória que nós aprendemos com pessoas, né? São vivências que nós tivemos nesse trabalho todo. Certa vez a gente estava em Bangu e assistimos assim um encontro de um senhor com uma criança. E esse senhor, ele foi na lanchonete, comprou um lanche, sentou-se com a criança e depois a gente falou, meu irmão, vamos embora, porque ele ia comigo naquela época, a gente vinha de ônibus para o centro de Bangu. E ele chorando, né, mas copiosamente chorando, era Walter o nome dele. Eu falei, mas Walter, o que aconteceu com você? Ele falou, Luiz, eu estou tão envergonhado. Eu falei, mas por quê? Porque uma criança consegue envergonhar um velho. Aí ele falou, porque a história daquela criança, se nós, né, como sociedade, tivéssemos acordado, aquela criança não estaria naquela situação que está hoje, né? E ele me começou a narrar o fato daquela criança, né, a conversa que ele teve com aquela criança. A mãe era alcoólatra. E a mãe forçava o garoto a pedir, né, e levasse esse dinheiro para ela no final da tarde, para que ela pudesse comprar a bebida alcoólica. Aí ele falou, mas eu peguei o endereço dela, que era, depois nós descobrimos ela lá na Vila Aliança, que amanhã eu vou conversar com ela, ajudar essa família. E hoje essa senhora ainda trabalha na casa dele, e ele conseguiu formar esse garoto em advogado. Entenderam? Porque quando Jesus coloca-nos alguém ao nosso lado, precisando de alguma coisa, é porque Jesus fala, vai meu filho, procura o fulano de tal, porque ele vai te ajudar. O item 13, nós vamos começar pelo 13. Por quê? Porque é uma mensagem de Cáritas. Todo mundo sabe quem foi Cáritas, né? Todo mundo sabe, não? Ela foi martirizada naquelas fogueiras, naqueles circos insanos da época do cristianismo. E também tem uma passagem desse espírito no livro A Boa Nova. Lá quando, numa lição que fala sobre Maria de Nazaré, que Maria de Nazaré, quando ela partiu, né, que ela foi recepcionada pelo próprio Cristo, e quando ela estava se encaminhando para os mundos espirituais, né, ela pediu a Jesus que não a levasse naquele momento, que ela gostaria de socorrer aqueles irmãos, aqueles cristãos que estavam adentrando a arena romana naquele momento e que seriam sacrificadas pelos romanos, né, pelos animais, seriam queimadas, né? E nesse grupo de cristãos que seriam sacrificados nesse momento estava essa nossa irmã, que eu acho que o nome dela nessa encarnação se chamava Irene, né? Vocês depois pesquisam aí, mas eu acho que era Irene. Mas isso foi lá logo no ano 30, né, logo após a crucificação de Jesus. Mas ela retornou depois, há 300 anos depois, e novamente ela foi sacrificada num circo romano, porque já depois ela já estava socorrendo pessoas que estavam sendo levadas ao circo. E isso Humberto de Campos nos narra, e depois Chico nos esclareceu, que ela, o espírito Cárita, ela foi Irene nos anos primeiros, quando Cristo esteve conosco.
Então, nessa mensagem, ela diz: chamo-me caridade. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Sigo o caminho principal que conduz a Deus. Temos outra escolha a fazer a partir de hoje? Não. Acompanhai-me, pois conheço a meta a que deveis a todos visar. Aí começa uma narrativa que vai nos preocupar. Dei esta manhã o meu giro habitual. Ela, todas as manhãs, ela dá um giro habitual por regiões da terra. E com o coração amargurado, venho a dizer-vos: ó meus amigos, que misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las? Procurei consolar alguns pobres, algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Há corações bons que velam por vós. Não sereis abandonadas. Paciência. Deus lá está. Sois deles amadas. Sois suas eleitas. Elas pareciam ouvir-me e volviam-me para o meu lado os olhos arregalados de espantos, que eu lhe lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhe serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam o estômago. Ela espiritualmente, ela estava ajudando aquelas pessoas, aquelas mães, mas elas também precisavam dos alimentos, porque os estômagos delas estavam vazios. Então a gente lembra, né, daquela época, que muitas das vezes vocês davam primeiro os alimentos, né, para depois falar do Evangelho. E uma vez eu me lembro disso, que houve que as pessoas queriam inverter essa posição. Eu não me lembro quem foi, né, que teve a felicidade de dizer: não, o estômago vazio, a pessoa não consegue ouvir o Evangelho de Jesus. E é uma verdade. Aí você vê que esse Espírito, né, Altíssimo, ele passou para nós, que nós temos que alimentar primeiro. Porque o estômago vazio, quando ele sofre, a mente não consegue captar os ensinamentos de Jesus. Em coragem, então, uma pobre mãe, isso é muito triste, ainda moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e a estendeu no espaço vazio. Vocês imaginam a cena? A mãe deve ter apanhado a criança e levou ao alto, como a pedir que protegesse aquele entezinho, que só se encontrava no seu seio estéril, insuficiente alimentação. Aí nós podemos dizer a vocês que muitos de vocês ainda não passaram por cenas como essas, eu tenho certeza disso. Mas nós que já tivemos a tristeza de coração de visualizar isso muito de perto, porque nós já trabalhamos alguns anos atrás num bairro que se chama Bairro dos Alagados, que existe até hoje em Nova Iguaçu, que a gente encontrou esse tipo de situação, mas também aprendemos muito. Lá nós encontramos um garoto que a gente fazia a fila das mães, né? Os homens não entravam nas filas, só tomavam conta. Entrava a fila das mães e as filas das crianças. E nós tínhamos um garoto que a gente sempre, ele chamava Joaquim.
E a gente, não, Joaquim, vem para cá para ajudar. Você é o primeiro, que depois você ajuda. Aí ele falava, não, seu Luiz, eu posso ajudar o senhor, mas não vou ser o primeiro, não. Mas por que você não quer ser o primeiro? Ele falou, não, porque eu não sei se tem tantas crianças e a quantidade de biscoitos vai ser suficiente para as crianças, então eu quero ser o último. E hoje essa criança já é um jovem, né? É um empresário, tem uma das maiores peixarias ali perto da Unig, né? É um cara bem resolvido e ele continua esse trabalho lá naquele bairro, já fez esgoto, ele já fez calçamento, ele não esperou prefeitura, ele conserta a casa, ele faz tudo. Mas, alguns anos atrás, ele estava na fila Então, ele aprendeu a lição. E depois, quando sobrava alguma coisa, ele distribuía com as outras crianças. Ele não consumia mais do que um biscoito. Ali estava um espírito já forjado por Jesus para fazer esse trabalho. Então, quando a gente lê essa lição de Cáritas, a gente pergunta, eu pelo menos sempre pergunto a mim mesmo, né? O que está ainda faltando fazer? Aí o doido do Paulo, que é o companheiro lá da congregação, a gente fala que ele é doido. Ele falou, Luiz, agora eu tenho uma outra área para a gente fazer o trabalho. Eu falei, onde é? Aí nós entramos lá para dentro da Moriçaba, e a gente está lá envolvido com esse grupo novo, que a gente, juro, eu não imaginava que existia tanta necessidade ali dentro, porque é um bairro tão perto do centro de Campo Grande, a facilidade de tudo. Mas nós estamos recebendo agora, atualmente, alguns espíritos que reencarnaram, que eles não assumiram as responsabilidades necessárias para que eles possam dizer, nós somos cristãos, né? Porque hoje, uma das coisas que eu acho que está atrasando muito, é que as pessoas estão dizendo que são religiosos. Então eu acho que essa religiosidade que cada um diz que tem, aí eu sou espírita, o outro eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, mas eu acredito que essa ferramenta, essa nominação, está nos afastando do sentimento primeiro do Cristo. Então a gente tem que, nós como espíritas, nós temos a responsabilidade maior de começar a vivenciar isso. Porque nós estamos carregando uma bandeira da doutrina dos espíritos que fala fora da caridade não há salvação. Mas também nós temos que ver como nós estamos fazendo essa caridade. Será que nós estamos ostentando, como nos adverte Jesus lá em Mateus, na introdução dessa lição? Ou hoje nós estamos enxugando lágrimas, ou não estamos enxugando lágrimas, como o Cáritas nos diz nessa mensagem que ela inseriu aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E ela nos traz que alhures vi meus amigos velhos e pobres sem trabalho e em consequência sem abrigo. Porque uma das coisas muito difíceis hoje é que nós estamos encontrando pessoas eu não digo nem terceira idade, é da quarta idade, que estão assim, chegando no final de vida, de uma encarnação, sem muitas possibilidades de terminarem uma existência. Porque os filhos, por orgulho, né, eles estão deixando os seus entes queridos assim, não vou dizer abandonado, mas eles estão dizendo o seguinte, meu pai tem a aposentadoria dele, ele tem a casa dele, ele tem o carro dele, ele tem o dele, mas eles não assumem que o que os pais mais precisam é de amor, é de carinho, é de atenção, é de cuidado, né? Porque eu tenho 2 filhas. Gente, se tiver uma das coisas que mais me dói no coração, e muitas das vezes no outro dia eu já culpo a minha esposa, né?
E ela fala, não, mas você já estava dormindo, estava no quarto fazendo alguma coisa, mas elas ligaram, né? Porque quando eu não sei que as minhas filhas ligaram para saber como eu estava, ou estavam preocupadas com a mãe, eu já fico achando que eu falhei. Eu falei, meu Deus, eu falhei, né? Mas é esse carinho, né? Não é dar, não, porque muitas das vezes fala, não, meu pai vai me pedir dinheiro, não. Os pais estão precisando de um abraço, de um carinho, né? Pai, eu te amo, né? A gente precisa disso. Ontem eu fui fazer um sepultamento de um cunhado meu, ele tinha 5 filhas, né? E um rapaz. Então a gente sentiu, né, que eles fizeram um agradecimento, cada um leu uma página, escreveu alguma coisa para o pai e colocaram dentro do caixão para que ele levasse, né? Como lembrança, né? Eles são católicos, mas de uma família linda. E, gente, foi difícil de realizar o sepultamento, porque as mensagens que os filhos escreveram, gente, foram comoventes, entendeu? E não eram filhos que viviam na aba do pai, como se diz, cada um tinha a sua profissão, estudaram, progrediram, construíram, mas eles eram gratos, porque o pai foi o esteio, quando eles precisavam dos ensinamentos, de tudo, o pai estava lá, então eles estavam agradecendo e mostrando. E hoje nós vamos falar de uma outra situação, que está na lição, no item 16, que falam de vocês, mulheres ricas e venturosas. Mas aqui, felizmente, a gente tem a felicidade de dizer que as notícias, né, Patrícia, quando nós chegamos aqui, das pessoas, né, Nelly nos traz notícias, não, elas sempre ajudam, estão fazendo alguma coisa, tem frequentador daqui que vão no abrigo nos ajudar, quando a gente vai lá no brechó de Nelly, está um monte de gente lá ajudando, porque é isso que Jesus está nos pedindo atualmente, é que nós venhamos a doar um pouco do nosso tempo para fazer alguma coisa em benefício do nosso próximo. E, felizmente, para nós não podemos dizer que nós somos os pobres deserdados da sociedade ou da humanidade. Porque nós carregamos o que é mais importante, o que é mais valioso de um ser humano. É que nós já carregamos esse sentimento cristão dentro de nós. Nós já sabemos que Jesus é o nosso mestre, que Deus é o nosso Pai e que nós somos espíritos eternos. Existe uma felicidade maior do que essa? Não. Então nós somos os espíritas, nós somos as criaturas que mais recebemos. Então o que a gente precisa? A gente precisa levar tudo isso que nós aprendemos com Daniel, né? Aprendemos com João Maceió, a outras criaturas. Não é isso? Porque hoje o momento não é só de distribuir o pão. É necessário que a gente faça, que as pessoas tenham esperança no amanhã. E esse amanhã pode ser uma outra vida. Não é isso? Então, como aqui ele fala de uma mulher rica, eu ainda tenho 8 minutos, né, Daniel? A gente vai contar também um outro fato, uma outra história, né? Nós também, antes de chegarmos ao abrigo à minha casa, a gente já teve uma viagem no abrigo Nazareno, que também fomos levados por tia Olga, tá? Olha, né? Então, lá quando chegamos, nós fomos para o abrigo Nazareno. Quando nós chegamos à casa, à congregação, nós fomos direto para o abrigo Nazareno. E lá a gente já engajou desde o início. Eu naquela época também tinha um comércio, né, lá em Senador Camará.
Mas aquilo me despertou tanto que a gente, todos os dias, antes de ir para o trabalho, eu ia para o Abrigo Nazareno, né? Porque naquela época a gente ainda tinha crianças que iam para a escola, lembram das meninas do Abrigo Nazareno? E um dia a gente estava lá, logo de manhã, e eu me lembro muito bem disso, que foi uma senhora muito bem vestida, cheia de joias, né? Com motorista, e ela subiu a rampa, né, do Abrigo Nazareno, e como eu estava de manhã, que o Ivan geralmente chegava lá entre 8 e pouco, 9 horas, era mais ou menos a hora que eu ia para a minha loja. E ela, bom dia, muito educada. Eu falei, bom dia. Falei, a senhora veio tomar café com a gente? Porque era hábito naquela época. Algumas senhoras ali da sociedade de Campo Grande subiam para tomar café com as meninas do abrigo. E ela falou, não, eu vim conhecer. Eu falei, então seja bem-vinda, né? Aquela educação do espírito, a senhora pode, seja bem-vinda. Aí ela viu o salão, já estava com as crianças todas sentadas tomando café. E ela se encantou, a gente levou ela para ver o dormitório, os dormitórios lá de cima. E tal, e tal. E ela falou assim para mim no final, mas eu posso vir ajudar? Eu falei, pode. Naquela época não existiam essas restrições hoje que existem, né? Aí ela falou, que hora eu chego? Eu falei, a mesma hora que a senhora chegou hoje, né? E essa senhora nada mais era do que a filha da fábrica de biscoito Piraquê. Só que eu não sabia, tá? Era um português. Aí eu falei, tudo bem, a senhora pode chegar amanhã, esse horário, 7 horas eu já estou aqui. Aí no outro dia ela chegou, pontual, né? Subiu o carro, o motorista. Aí ela falou, não, eu estou pronta para o trabalho. Eu falei, olha, só existe, eu acho que é Marta o nome dela, se eu não me engano, Dona Marta. Mas era uma jovem ainda, uma jovem senhora. Eu acho que ela tinha mais ou menos 20 e poucos anos. Eu falei, olha, infelizmente, houve alguma coisa que eu não consegui passar para a senhora. Poder a senhora pode, mas a senhora não está com as vestimentas apropriadas para servir de voluntário aqui para ajudar. Naquela época não era voluntário, tinha um outro nome, né? Ele não me lembro. Aí ela falou, por que eu estive aqui ontem, estava como eu estou vestido agora? Eu falei, está. Mas veja só, eu tenho meninas, né? Naquela época a gente tinha menina 12, 13, 10 anos, 14. Falei, minha irmã, se a senhora for trabalhar com as meninas do Abrigo Nazareno, com essas roupas, com essas joias, a senhora vai despertar nas meninas um sentimento que elas ainda não têm. Então vamos fazer o seguinte, aqui a gente tem funcionários que eles trabalham com uniforme. Então a senhora não gostaria de colocar um uniforme, né, para que a senhora pudesse ficar à vontade. Porque a mulher estava cheia de pulseira, cheia de anel, cheia de brinco, cheia de colar, cheia de... Gente, né? Uma criança que... Aí ela... né? Mas eu pensei que ela falou, não, então o senhor me permite então ir numa sala dessa? Não. Eu falei, não, tudo bem. Aí pegamos o uniforme. Você sabe quantos anos essa senhora nos ajudou lá no abrigo? Quase 20 anos. E todas as vezes, quando ela chegava para mim, ela falava assim, Luiz, eu estou com a postura de trabalhadora do Abrigo Nazareno. Entendeu como é? E outra coisa, que ela já não subia mais de carro. O motorista levava ela até lá embaixo, porque era uma exigência do marido, e ela subia aquela rampa todinha a pé. Não faltou nunca um dia. E ela ainda obrigou o marido que todos os meses chegava um caminhão desses baú no Abrigo Nazareno, quem é os mais antigos do Abrigo Nazareno sabe disso, carregado de biscoito e macarrão. Nós nunca mais passamos por necessidade de biscoito e macarrão. Inclusive, na época, a gente doava até para as outras instituições, até o abrigo da minha casa recebia. O lar de Otávio, Vicente Moretti, a gente dava para moradores ali daquela comunidade que tinha perto do Abrigo Nazareno. E essa senhora
mostrou que ela tinha a vestimenta de uma pessoa culta e rica, mas ela tinha a humildade do Cristo dentro dela. Que se ela não tivesse essa humildade, se ela não tivesse sido tocada por esse sentimento cristão, primeiro, ela não tinha ido ao abrigo, mas, em segundo lugar, né, uma pessoa tão deseducada como eu, né, que quem me conhece sabe disso. O meu é eu, certo, errado, errado. Eu não tenho meio termo. Eu estou procurando mudar isso. Mas eu fui, né? Até faltou caridade da minha parte. Mas, gente, ela ia... As crianças, as meninas iam pensar, meu Deus, quantas joias, que luxo é esse? Né? E ela teve a humildade e falou, não, só me dá o uniforme que eu vou vestir o uniforme. E ela nos ajudou, né? Hoje ela mora na Europa, que a família vendeu a fábrica de biscoito Piraquê. E são outras situações de outras pessoas que nós conhecemos. São famílias abastadas que muitas das vezes ligam, né? A gente vai pegar donativo agora para o abrigo à minha casa, que nós ficamos tão envergonhados da nossa pobreza, né? Que a gente chega e fala, assim, não, peraí que eu vou... Não, senhor Luiz, você não vai tirar sapato para entrar na minha casa. Né? Nós temos uma senhora que nós vamos na Barra, se nós não tomarmos o café com ela, a gente não tira os donativos da casa dela. Entenderam, gente? Então, essa narrativa dessa senhora, a gente, né, dessa rainha, dessa mulher rica, veja que nobreza. Ela tinha a riqueza, a fortuna, em decorrência de algum merecimento, né? Ou de algum trabalho que ela tinha que desenvolver, para assistir até a nós, né, pobres e miseráveis que estamos aqui encarnados. Mas qual de nós, gente, não tem alguma coisa para doar para alguém? Nós temos um senhor que é uma alegria quando a gente tem um almoço lá no abrigo à minha casa, ele chega com 2, 3 mudinhas e fala, senhor Luiz, eu trouxe umas mudinhas para o senhor plantar aqui no abrigo. Meu irmão, muito obrigado. Ele fala, senhor Luiz, não é muito não, mas é o que eu tenho para doar para vocês. Entenderam, gente? Nós sabemos que nós recebemos grandes doações do abrigo, mas hoje nós não queremos buscar essas grandes doações, nós queremos buscar esses corações que estão acordando agora. E como último pedido para encerrar a nossa fala de hoje, nós vamos dizer que nós estamos precisando de voluntários para a nossa festa junina, principalmente homens, tá, gente? Porque a gente está com uma dificuldade muito grande para esse próximo sábado. Aqueles que quiserem nos ajudar, nós estamos lá de braços abertos, tá? Que Deus abençoe a todos, né? Vocês estão acostumados com grandes lições trazidas por esses grandes mestres da doutrina espírita, mas eu tinha que falar um pouco desse sentimento que a gente precisa desenvolver em vocês para que vocês ajudem essas instituições, não só o abrigo à minha casa, mas o abrigo Nazareno, o lar de Otávio, o Acena, Vicente Moretti. Que Deus abençoe a todos. Bem, meus irmãos, agraciados com essas palavras, nós vamos encerrando o primeiro momento da nossa tarefa da manhã de hoje. Lembrando sempre que nós temos a segunda parte. Convidamos a todos a fechar os olhos, porque assim a gente se concentra mais e alcança melhor esse encontro de almas. Obrigado, Jesus, e todos os amigos da espiritualidade que estiveram aqui, sob tua orientação, para nos assistir, em especial o nosso irmão, que usou da palavra fácil, para nos esclarecer de algo que nos parecia tão óbvio. Que todas as palavras aqui, todo o conhecimento que ele nos trouxe, possam alicerçar as nossas decisões do Aravante nesse sentimento de caridade. Obrigado, Jesus, por nos agraciar com essa manhã radiosa e com a presença de todos. Nós damos por encerrada essa nossa primeira parte. Que assim seja. Bem...